Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula 04, aula de número 4 da obra O Livro dos Médiuns. Na nossa aula de hoje, dando continuidade, terminamos na aula passada o capítulo 1 da primeira parte, vamos agora ao capítulo 2, que se intitula O Maravilhoso e o Sobrenatural. Muito interessante que nesse capítulo Kardec ele debate, ele versa sobre aqueles que têm, que veem nos fenômenos espíritas apenas o maravilhoso e o sobrenatural. Não veem um fato da natureza, um fato físico, inclusive, um fato real. Veem como algo, enfim. Acho que o título do capítulo ele é muito sensato, maravilhoso e sobrenatural. E é muito importante analisarmos esse conteúdo, porque filosoficamente nos confere argumentos para os nossos próprios pensamentos, para as nossas próprias formas de pensar sobre o fenômeno espírita. Você já teve dúvida? Eu já tive, claro. Vez por outra você não se pergunta, mas será que essas coisas, né? E essas coisas, aparições, essas vozes, enfim, visões, esses textos psicografados, será que isso é realidade mesmo? Quem não já se perguntou isso? Quem não já passou por essa fase de dúvidas? Né? E até hoje, quem sabe, talvez não há dúvida. No meu caso, dúvida eu não tenho mais não, não mesmo. Haja vista que eu já estou no serviço mediúnico já há mais de uma década. O fenômeno espírita, espiritual, digamos assim, as manifestações espíritas me acompanham desde que eu era criança. Claro que eu não entendia nada, tem coisas que ainda hoje eu não entendo. O estudo ele é necessário e inclusive é muito importante, forçoso até, de que o estudo seja constante. Não devemos deixar de estudar jamais. Então, dúvida com relação à existência do fenômeno, eu mesmo não tenho nenhuma dúvida. Agora, com relação à mecânica, com relação a como o fenômeno se dá, com relação à natureza íntima, o aspecto técnico, científico, que inclusive é real também, eu estudo essas coisas até os dias de hoje. Sobretudo no estudo do perispírito, que nos reserva uma quantidade imensa de conhecimento que nos leva a entender esses fenômenos de maneira muito mais lúcida, digamos assim, de maneira muito mais científica, o que para mim é um primor. Bom, vamos então aqui acho que vamos ver 3 itens, começando aqui pelo item 7. Vejamos como o Kardec aborda. Aqui, de novo, ele começa a dirigir-se àquelas pessoas que simplesmente não acreditam nos fenômenos espirituais, nos fenômenos espíritas, e taxam como maravilhoso e sobrenatural. Veja só a linha de raciocínio lógico, a linha argumentativa que Allan Kardec desenvolve. Vejamos bem, capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural, item 7. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia, com alguma aparência de razão, ser suspeita de ilusão, mas que se nos diga ainda, porque é encontrada tão viva em todos os povos, antigos e modernos, que nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Dizem alguns críticos que é porque, em todos os tempos, o homem amou o maravilhoso,
O que é, pois, o maravilhoso segundo vós? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, pois, tão bem essas leis, que vos é possível assinalar um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. Segui a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não tem todos os caracteres de uma admirável lei que resolve tudo o que as leis filosóficas não puderam resolver até este dia. Francamente, é muita lógica, o encadeamento do Kardec é muito lógico. Primeiro, ele lembra de que fenômenos espirituais, fenômenos espíritas, povoam a história do ser humano desde que o ser humano é ser humano, desde a história do Homo sapiens, do Homo sapiens sapiens, todas as civilizações, os caldeus, babilônios, persas, romanos, egípcios, hebreus, todas as civilizações apresentam a cultura indígena, a cultura hindu, a cultura chinesa, todos apresentam relatos e relatos vívidos de manifestações espíritas. E aí a contraparte, né, diz, não, mas é porque o maravilhoso sempre povoou o ser humano, né, o imaginário humano. É claro que em muitos aspectos isso é verdade. Mas um outro contra-argumento é, isso seria da lei da natureza, e aí Kardec, com muita inteligência, com muita propriedade, lembra, nós conhecemos todas as leis da natureza, nós temos a palavra final de tudo aquilo que compõe os fenômenos da natureza, para já promulgar outorgar que o fenômeno espírita não faz parte das leis da natureza. Chegamos nesse nível já. Muito interessante aquilo que Kardec nos leva ao raciocínio. E aí ele prossegue no item 7. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seus pensamentos, resulta, se podemos nos exprimir assim, da sua constituição fisiológica. Portanto, não há nesse fato nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Que um homem morto e bem morto reviva corporalmente, que seus membros dispersos se reúnam para reformar seu corpo, eis o maravilhoso, o sobrenatural, o fantástico. Estaria aí uma verdadeira derrogação que Deus não pode realizar senão por um milagre. Mas nada há de semelhante na doutrina espírita. E aqui, com muita propriedade, Allan Kardec dá um pouco de cutucada, né? Acho que ficou bem claro para você que acabou de ler aqui comigo, ficou bem claro que Kardec dá meio que uma cutucada nas crenças de muitas religiões na ressurreição do corpo, não é? Eu acho que todas vocês, que assim como eu vim de berço católico, já fui protestante na minha mocidade, depois me tornei ateu, até que abracei a doutrina espírita ali perto dos 21, 22 anos de idade. E eu já cultuei essa teoria de que, Jesus, você já deve ter ouvido isso, de que Jesus vem e ressuscitar os mortos. E muita gente acredita nisso. Muita gente acredita nisso. Já imaginou pessoas que já estão em estado de putrefação? E serão ressuscitadas? E pessoas cujos corpos já viraram pó, já foram totalmente integrados à matéria da natureza, já retornaram ao pó. Como é que se sustenta ainda essa crença de que vai haver a ressurreição de todas as almas que já morreram,
no passado até este momento, enquanto eu estou gravando essa videoaula. É lógico acreditar nisso, mas não é lógico acreditar que um espírito que está despojado do seu corpo material, mas que é um ser inteligente, que pensa, que é individual, que possa, assim, através do concurso de um médium, exibir as suas manifestações, transmitir o seu pensamento, isso é mais difícil de acreditar? Pensem, eu não quero induzir nada em vocês, não. Foi essa a linha de raciocínio que eu tive quando eu, décadas atrás, comecei a ler a doutrina espírita, e isso me cativou. E isso realmente me fisgou, porque é muita lógica, é muito raciocínio lógico, e faz todo o sentido. Bom, sigamos, mas assim, tirem as vossas próprias conclusões, estudem, analisem, pensem. Esse é o principal objetivo dessas aulas, tá? Para que você pense. O principal objetivo dessas aulas é fazer com que você, que está me assistindo agora, pense por si mesmo, raciocine, tire as suas próprias conclusões, pautadas no ensino dessa doutrina, que é uma ciência, que é uma filosofia. Não esqueçam disso, tá? Bom, vamos ao item 8 agora. No item 8, Kardec escreve o seguinte: todavia, disse-a, admitis que um espírito pode erguer uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não é isso. Desculpa, estou meio gripado. Não é isso uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Mas a natureza disse sua última palavra? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem teria dito que uma pesada máquina levando vários homens pudesse superar a força de atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que não deveria parecer aquele que tivesse proposto há um século transmitir um despacho a 500 léguas e de lá receber a resposta em alguns minutos, teria passado por louco. Se o tivesse feito, ter-se-ia acreditado que tinha o diabo às suas ordens, porque então só o diabo era capaz de ir tão depressa. Por que, pois, um fluido desconhecido não teria a propriedade, em dadas circunstâncias, de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Isso, notemo-lo de passagem, é uma comparação, mas não uma assimilação, e unicamente para mostrar por analogia que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi precisamente quando os sábios, na observação dessas espécies de fenômenos, quiseram proceder pela via da assimilação, que eles se enganaram. De resto, o fato está aí. Todas as negações não poderão fazer com que não esteja, porque negar não é provar. Para nós não há nada de sobrenatural, é tudo o que podemos a respeito dizer no momento. Pois é. E olha que Allan Kardec não conheceu o avião, né? Já imaginou um Boeing, um Airbus, um jato desse que nós vemos cruzando os céus, que alguns deles têm mais de 130 toneladas e desenvolvem velocidade de 980 quilômetros por hora, que nos leva de um estado para outro, de um continente a outro, que nos leva ao outro lado do planeta. A força da pressão, né? Já imaginou se Allan Kardec tivesse, e as pessoas lá da época, né, tivessem conhecido o maglev, aqueles trens que tem na Europa, que tem no Japão, aqueles trens que flutuam nos trilhos, eles não têm rodas. Eles flutuam através da supercondutividade, né, dos materiais supercondutores que compõem trilhos e anteparo dos vagões. Olha o eletromagnetismo. Kardec comenta aqui no uso do telex. Já imaginou se Kardec tivesse conhecido
o rádio, a televisão, o computador, a internet, o aparelho celular. O aparelho celular recua no tempo aí 100 anos e diz para uma pessoa 100 anos atrás, acho que nem precisa tanto, né? 50, diz 50, metade de um século. Recua 50 anos atrás e diz que daqui a 50 anos nós teremos um aparelhinho que cabe na palma da mão, que esse aparelhinho ele vai ser telefone, rádio, câmera filmadora, televisor, ele vai ser editor de textos, ele vai ser câmera fotográfica, né? Acho que eu já falei. Ele vai servir para comunicar-se por texto, por imagem, por voz, ou seja, muito mais que um telefone. Ele vai servir como localizador, ele vai servir para encontrar endereços, nos guiar até onde nós queremos ir. Ele vai plotar numa tela a nossa geoposição. Ele vai ser despertador, ele vai ser relógio, ele vai ser... Enfim, eu poderia descrever aqui umas 1000 funções do aparelho celular, que há 50 anos atrás era coisa de Jornada nas Estrelas. Era coisa de Star Wars, era coisa de ficção científica. E hoje é tão comum, é uma tecnologia usada por crianças, inclusive. Ah, diz isso também, volta no tempo. Entra numa máquina do tempo, viaja há 50 anos atrás e diz assim, essa tecnologia que eu estou falando, crianças de 9 anos de idade, menos que isso, crianças de 7 anos de idade vão usar essa tecnologia. Então, é com muita propriedade que Kardec diz, nós não sabemos o que as leis da natureza podem nos conceber. E duvidar que o espírito, que é algo muito mais sofisticado do que aparelhos celulares, pois o espírito foi criado por Deus, o espírito poder comunicar-se através do pensamento. É absurdo isso? Bom, Kardec, vamos analisar agora o item 9. Encerrando a nossa aula no item 9, né? Do capítulo 2. Se o fato está constatado, dirão, nós o aceitamos mesmo a causa que vindes de assinalar, a de um fluido desconhecido. Esse fluido desconhecido, acredito que eu já comentei antes, é, na verdade, o perispírito, que vai ser matéria de uma videoaula específica só sobre isso, tá bom? Então, vou repetir, início do item 9. Se o fato está constatado, dirão, nós o aceitamos, mesmo a causa que vindes de assinalar, a de um fluido desconhecido. Mas o que prova a intervenção dos espíritos? Aí está o maravilhoso, o sobrenatural. Então, acredita-se nesse veículo, nesse campo, nessa forma de energia. Mas daí a ser uma prova da comunicabilidade desses tais espíritos é o que dizem aqueles que não acreditam, né? E aí Kardec retruca. Seria preciso aqui toda uma demonstração que seria inoportuna e teria, aliás, duplo emprego, porque ressalta de todas as outras partes do ensinamento. Contudo, para resumi-la em algumas palavras, diremos que está fundada em teoria sobre este princípio. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Na prática, sobre a observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, deviam ter sua causa fora da matéria, que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, isto é, um resultado da experiência, deveria estar fora deles, uma vez que não se via o ser operante, era, pois, um ser invisível. Foi então que, de observação em observação, se chegou a reconhecer que esse ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito, não era outro senão a alma daqueles que viveram corporalmente, e que a morte despojou do seu grosseiro envoltório visível, não lhes deixando senão um envoltório etéreo, invisível, em seu estado normal,
eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. A existência de seres invisíveis, uma vez constatada sua ação sobre a matéria, resulta da natureza do seu envoltório fluídico, que é o perispírito, né? Até então. Essa ação é inteligente porque, em morrendo, não perderam senão seus corpos, mas conservaram a inteligência, que é sua essência. Aí está a chave de todos esses fenômenos considerados erradamente sobrenaturais. Ou seja, é o estudo do perispírito, reside no estudo do perispírito a chave da compreensão de todos e de muitos outros fenômenos. A existência dos espíritos não é, pois, um sistema preconcebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos, que aqueles que pensam poder dar desses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podendo, sobretudo, explicar todos os fatos, queiram fazê-lo. E então se poderá discutir o mérito de cada uma explicação, né? Aqui, claro, Kardec resumiu anos de estudo. Ele lembra aqui no começo, né? Seria preciso toda uma demonstração que seria inoportuna. Aqui foi através do estudo das mesas girantes, das mesas levitantes, as cadeiras que levitavam, os móveis que ficavam flutuando no ar e davam pancadas. Daqui a pouco eles respondiam perguntas, primeiro pela tipologia, né? Uma pancada era assim, duas pancadas, imagina uma mesa flutuando. Se ela desse uma pancada no chão, queria dizer sim. Se ela desse duas pancadas, queria dizer não. E aí foi desenvolvida toda uma norma, foi desenvolvido todo um sistema de comunicação para se falar com as mesas. Lembrando que mesas não falam, mesas não respondem perguntas, mesas não têm cérebros que lhe possam conceder a faculdade de pensar, de imaginar, de responder e interagir. Portanto, nessas experiências, chegou-se à conclusão de que havia uma força, ou melhor dizendo, uma inteligência que estava usando da mesa e da cadeira, só para ficar nesses exemplos, tá? Por enquanto. Então, essa inteligência se usava da mesa e da cadeira para responder perguntas, ou melhor dizendo, e mais importante ainda, comunicar-se. E isso realmente foi fundamental e a prova incontestável de que por trás desse fenômeno havia uma inteligência. Ora, mas a inteligência só é possível num ser vivo. E o ser vivo que estava usando a inteligência naquele momento, ele era invisível, ele é invisível. E faz todo sentido, ele é invisível porque não tem um corpo. Mas aí, olha a conclusão lógica, ele não tem um corpo, mas continua pensando, continua transmitindo seu pensamento, continua dando opinião, continua respondendo perguntas. Portanto, há algo que sobrevive ao corpo físico, há algo que sobrevive à morte. A esse ser foi dado o nome de espírito. E a conclusão que se tirou dele é importantíssima. O que são os espíritos? Eu vou encerrar a aula de hoje com essa definição, porque ela é importantíssima. Pensem sobre isso, reflitam muito sobre isso. Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram aqui entre nós. Nós, eu que estou falando, você que está me ouvindo, somos almas que amanhã seremos esses espíritos. Nós vamos morrer um dia. Após a nossa morte, seremos espíritos que poderemos muito naturalmente nos comunicarmos com os vivos na carne, darmos mensagens, exprimirmos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Foi essa a aula de hoje, então. Espero que você tenha gostado. Muito o que refletir, muito o que pensar, muito o que estudar. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. E cuidem uns dos outros.
cuidemos uns dos outros. Tchau.